Vamos hoje falar sobre o Salmo 23, versículo 2. Vamos abrir nossas Bíblias e eu gostaria que alguém com uma voz bem alta lesse para mim o Salmo 23, 2. O Salmo do Sumo Pastor. Não deixe de usar a sua ferramenta. Você está sem... a gente estava cantando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Muito bem. Leva-me para as águas E descanso. como? E descanso. De descanso. Na versão mais tradicional, leva-me para as águas tranquilas. Ô querido, eu acho que ferrou meu computador aqui, que não está nem entrando. Obrigado. Então, o texto diz: deitar-me faz em verdes pastos. Primeiro, vamos falar aqui. A ovelha é um animal bastante ingênuo. Já falamos isso aqui. A ovelha não é como os demais animais. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. O Senhor nos escolheu porque Ele é o sumo pastor, escolheu porque nós somos ingênuos. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que são, e Ele expressa isso, sumo pastor, Jesus, na oração, quando Ele está com os seus discípulos, Ele diz: graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes a quem? Aos pequeninos. Então, irmãos, se nós temos a virtude, a graça da fé, é porque o Deus Todo-Poderoso nos conferiu, porque Ele nos olhou com um olhar de misericórdia, de piedade, e viu que nós éramos ingênuos. Lá no Sermão da Montanha, eu já citei isso aqui, mas eu não me importo de repetir, diz assim: bem-aventurados pobres de espírito. Em algumas versões atenua dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Pobre de espírito e humilde de espírito significa aquele que reconhece que nada tem e nada é. E por isso o verso diz: bem-aventurados que choram, porque a grande maioria das pessoas acham que sabem alguma coisa, acham que têm alguma coisa, acham que podem oferecer alguma coisa, acham que têm virtude em si. E o Senhor nos escolheu porque nós somos os mais vulneráveis, nós somos a ovelha do seu pastoreio. E eu tenho sempre que dizer ao Senhor: Senhor, eu sou fraco e preciso da tua graça. Eu falava com o irmão Wilson antes do culto, eu gosto da sinceridade de algumas pessoas na Bíblia. Um homem estava com um filho possesso e Jesus disse que iria curá-lo, e ele então disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, que coisa bonita é você poder dizer para Jesus que você está com dificuldade até de crer. Isso é parte da terapia do alto. E eu já marcamos 3 vezes, né, Antônio Paulo, a Paraíso. Iríamos hoje, mas a estrada de Paraíso não está nos permitindo. Se Glorinha e Luiz Alfredo estiverem nos ouvindo, um abraço para vocês. Pena que a estrada está interrompida, senão estaríamos lá hoje no culto à noite. Deus abençoe os irmãos que conseguirem chegar. Dá um abraço para vocês. De modo, queridos, que nós, ovelhas deste pastoreio,
somos pessoas que precisamos falar para o pastor o que nós estamos sentindo. Eu sempre falo isso. Jesus, quando ele perguntava às pessoas o que as pessoas queriam, ele não perguntava porque ele não sabia. Deus lhe deu a revelação no Espírito Santo, ele era Deus encarnado. Atos diz que ele era varão cheio do Espírito, mas ele perguntava porque ele queria saber a necessidade mais íntima de uma pessoa. Jesus chega para o cego de Jericó e pergunta: o que queres que te faça? Ora, era óbvio, o cego era famoso, mas o cego diz: eu quero ver. Então Jesus, está bom. Jesus fala para o homem que está num tanque há 38 anos: que quer que te faça? Ah, Senhor, eu quero andar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós camuflamos de nós mesmos os nossos medos, as nossas dúvidas, o que nós na verdade precisamos e queremos. Eu conto aqui com muita liberdade, porque eu não vou citar nome, mas visitando uma irmãzinha lá em Paraíso, e visitando aquela irmã, ela estava com erisipela nas duas pernas, com uma ferida. E uma irmã, inclusive crente, ela mora ali perto da casa do irmão Amâncio, ela é conhecida, eu não lembro o nome dela. E na hora de orar, eu sempre pergunto às pessoas: por que você quer a oração? Qual o motivo da sua oração? E ela disse: pastor, todo mundo pensou que ela fosse dizer: eu estou com muitas dores. Ela realmente estava. Estou preocupada com a erisipela, porque realmente a erisipela estava grande nas duas pernas. Mas ela falou assim: pastor, ore por mim, porque eu estou xingando muito. Está vendo? Então, irmãos, a honestidade tem que ser a marca do crente, tanto diante do povo, quanto diante de Deus. Saiba que quando eu prego aqui, quem está do meu lado aqui é quem? É Deus. Então tem que ter um compromisso com isso. E quando você ora em casa, sozinho, você tem que dizer para Deus: Deus, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês lembram de Jacó no Val de Jaboque? Não é? Jacó passou pelo Val de Jaboque, e quando ele luta com o anjo, naquela luta tremenda que vai até o raiar do dia, o anjo, que é uma teofania, uma manifestação visível do Senhor, pergunta-lhe o nome, e para que o abençoe, e pergunta: qual é o seu nome? E ele então diz: Jacó é o meu nome. Ora, porque o anjo pergunta a Jacó um nome? Era óbvio que o anjo sabia, porque Jacó, irmãos, significava usurpador, o enganador. A história de Jacó, quando ele está no Val de Jaboque, é a fuga que ele tenta fazer de todo o rolo que ele produziu na história dele. Ele teve problema na família com os irmãos, ele teve problema com os pais, ele teve problema em tudo quanto é canto, com os filhos. Você conhece a história de Jacó, depois procure verificar. E o anjo então pergunta: quem é você, meu filho, afinal? E ele então tem que assumir: olha, eu sou enganador. E muitas vezes a gente quer esconder de Deus que nós não somos assim. Somos sim. E é assim que Deus nos abençoa, quando deixamos a pureza e a ingenuidade de uma ovelha e falamos para o Senhor quem nós somos. A ovelha não sabe discernir a erva boa e pode comer da erva venenosa. Ervas venenosas, heresias, falsos mestres e ervas perigosas. Irmãos, como nunca, eu creio, no Ocidente sobretudo, nós tivemos tanta informação e heresia. Você ouve de tudo, inclusive na sua Bíblia, quando tem aquelas notinhas de rodapé, às vezes tem heresias ali e você não sabe. Nós temos que estar sempre conectado com o alto, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo confirmará as coisas, e eu tenho que ter discernimento do que eu vejo. Eu tenho que ter alguém que me ensine. Pena que nesse período de estudo bíblico a gente está dando uma mensagem de edificação, mas estamos pretendendo fazer aqui um momento de mais consistência doutrinária,
para que a gente não se perca. Eu não posso ter um membro na igreja que não tenha conhecimento da sua fé, o que crê, e seja levado por todo tipo de doutrina. E ovelha é um animal, como eu já falei aqui, que se perde muito fácil, porque ela não tem senso de espaço, nem de direção. Ela precisa estar ligada ao sumo pastor. E aí a ovelha come o que lhe vem no pasto. Por isso que o pastor, como diz o versículo 2, tem que levá-la a pastos verdejantes. O pastor tem que selecionar o que a ovelha pode comer. Porque vocês já viram cabritos próximos à casa de vocês? Já viram? Já viram o que eles comem? O que eles comem? Comem tudo. Ovelha também. Ovelha não tem discernimento. Ela vai comendo. E tem um produto que a ovelha come, e eu fiz questão de botar aqui vários produtos que não come, mas vou falar sobre um. Qual é? A policulture macrifase, que significa o quê? A rubiácea. Nós crentes usamos muito, não é? Nome popular para erva de rato, café bravo, cotó-cotó, tangaraço. Se uma ovelha come isso, morre. Se uma ovelha come a rubiácea, que é o café, o pé de café, a raiz do café, ela se intoxica. Então, quando o pastor a leva a pastos verdejantes, a gente imagina assim, ele está levando ela para uma grama. Gente, quando Jesus está se referindo a pastores, ou quando Davi está falando de pastores em Belém, não existia pastos verdejantes como nós imaginamos aqui no Brasil, não. Onde você põe o boi no pasto e tem muita grama ali. Não, você tem em Israel, na comunidade bíblica, muitas coisas perigosas. E nós temos que ter cuidado com o que comemos. E você e eu comemos um monte de coisa perigosa que envenena a nossa alma. O que eu estou comendo? Outro dia eu ouvi um pastor nosso, congregacional, perdoe-me aos queridos que estão me ouvindo, mas dando uma lição, dizendo ali, encontrei uma revista muito boa, e ele falava com garbo, falou comigo, e disse o seguinte, falo isso porque ele falou comigo: essa revista, ela traz com explicações muito exatas. Aí eu falei, qual é o nome da revista? Porque eu sempre procuro saber a revista. Ele falou assim, Sentinela. Vocês já ouviram falar nessa revista, Sentinela? Da Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, uma heresia, irmãos. Então o pastor estava levando a igreja para pastos verdejantes? Não, estava envenenando as ovelhas. Daqui a pouco essas ovelhas vão negar a divindade de Cristo. Daqui a pouco essas ovelhas vão negar a ação do Espírito Santo, que não é Deus, que é uma força ativa. Daqui a pouco essas ovelhas estão acreditando que apenas 144 mil estarão no céu. Daqui a pouco essas ovelhas estarão achando que não podem doar sangue ou receber sangue. Enfim, porque o pastor não está levando a pastos verdejantes e a ovelha não tem como discernir. Quais são os sintomas de uma intoxicação? Quem já não ficou intoxicado? É muito comum em animais, sobretudo os ovinos, ovelhas, bovinos e caprinos. É rara em seres humanos, mas nós temos sim intoxicação. Já me intoxiquei várias vezes. A intoxicação é caracterizada por sinais neurotóxicos, como depressão, descoordenação motora, crise convulsiva e morte. O que acontece com a ovelha quando ela come alguma coisa que ela não pode comer? Ela tem depressão, irmãos. A ovelha fica com depressão. Acreditam nisso? É um animal suscetível à depressão, porque ela é caracterizada pela ansiedade. E a ansiedade produz depressão. E ela fica angustiada, deixa de comer, deixa de beber. E se o pastor não estiver observando,
ela está com sua pele cheia de lã, ele não observa que ela está emagrecendo e daqui a pouco está morrendo, e ela cai e tem crise motora, tem espasmos e morre. E aí? Foi uma ovelha do rebanho que se foi. Aí você pensa assim, mas isso acontece entre crentes? Irmãos, acontece, nós temos depressão, ou não? Ou você acha que você é um ser superior? Não, você tem depressão. Você pode ser uma pessoa mais resistente, mais resiliente que outros, graças a Deus. Mas existem pessoas que, devido à crise da vida, sofrem ações bioquímicas no cérebro. O cérebro passa de produzir hormônios e não há uma comunicação correta entre os hormônios, falta serotonina, dopamina e outros tais, e ela começa a definhar, ficar doente, e daqui a pouco não tem mais vontade e alegria de fazer o que fazia, se isola, e daqui a pouco acaba numa cama, e você não sabe por quê. Tem que tratar, mas geralmente pode ser subproduto do meio, do mundo que a gente vive, ou de circunstâncias pontuais da vida. Nós temos descoordenação motora, sim. Nós não caminhamos como deveríamos no sentido bíblico, não é? A nossa caminhada começa a ser torta e a gente começa a andar com sentimentos mórbidos, com um sentimento de morte, quando Cristo nos chamou para a vida. Irmãos, olha, eu já visitei muita gente em estado catatônico mesmo, gente que deixou inclusive de banhar-se, vontade de viver, porque entrou nessa fase. Eu já falei aqui, se você quer conhecer como crentes da Bíblia, como cantores, como compositores da Bíblia, entrar em depressão, leiam o salmo mais triste da Bíblia. Eu falei domingo passado, quem lembra? É o Salmo 88. Está funcionando aqui, né? Então o Salmo 88, depois você lê em casa, é o salmo de um cantor. Mas Deus me livre de passar aquilo que ele está passando. Vamos adiante. Vivemos em ervas venenosas. Eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo aqui, porque é um vídeo meio pesado, mas ele acontece nas TVs pela madrugada. Deixa eu ver se ele entra. Não está entrando não. O que ocorre? Vamos sim ver. Olha só, isso aqui é um vídeo de uma igreja que prega à madrugada, à sombra do Altíssimo. Estão ouvindo? Os gritos? Oi? Só sai aqui? Mas vocês estão ouvindo não? Tá, então vamos lá. É o pessoal gritando diante de um pastor que usou de um recurso da sombra do Altíssimo. Ele se esconde atrás de um holofote e aí o povo fica em histeria. Como eu disse, as ovelhas são como povo que não tem discernimento. Bom, o arco de ouro.
puxa o outro literalmente como um gado, né? Para passar debaixo do arco para receber a bênção. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à fábula. Bom, vou passar isso aí porque vocês já conhecem essa figura, e o vídeo também está. Então, nós temos por aí muitas heresias: a sombra do Altíssimo, a adoração de objetos sagrados, arco de ouro, sangue da cura do Valdomiro. Quando ele se machucou, ele vendeu várias camisas com pedaço de sangue dele, o cuspe ungido. Eu vi um pastor cuspindo na boca do pessoal. Você vê mais bizarrice do que isso. Águas que curam. O cara vai ali pro Rio de Caxias, pega água e vende nas igrejas. Aí você fala assim: esse povo é tudo bobo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou as multidões, ele disse o quê? As multidões são como ovelhas que não tem o quê? Pastor. E eu vou dizer um problema nosso congregacional, tá bom, meu querido? Nosso, de igreja histórica. Nós nos comunicamos muito mal e colocamos a culpa, muitas vezes, nessas igrejas que abrem as portas e recebem todo mundo. As pessoas estão desesperadas atrás de um alento, de uma palavra, de uma fé, de uma cura, de uma ação de Deus. E nós muitas vezes somos aquelas pessoas que mais criam bloqueios para deixar alguém entrar na igreja, e as que mais facilmente expulsam uma pessoa de uma igreja. Nós criamos muitas dificuldades. Quando Jesus ia aonde? Às multidões. Não é? Então, nós criamos todo um aparato para nos proteger, quando na verdade nós devemos ir. Olha só, tem muita gente falando errado, ensinando errado, mas está se comunicando. Muitas vezes nós temos a palavra certa, a teologia certa, a parte bíblica coerente, mas não nos comunicamos. E você acha que as pessoas ouvirão como? As pessoas ouvem quem? A quem elas podem ouvir. Paulo mesmo pergunta: como ouvirão se não há emprego? Quem prega, leva. Irmãos, nós falamos assim: mas essas igrejas exploram muito, pedem dinheiro. Elas pedem com falta de ética e não dão satisfação. Mas nós, por outro lado, cometemos um erro. Nós não pedimos por excesso de ética, que não é nem uma ética bíblica, e não recebemos, e não temos, porque em nome da ética, nós deixamos de abençoar aqueles que querem ser abençoados. Eu estava na igreja, não vou me referir ao nome, e a igreja carecia de muita coisa, muita obra, não tinha ofertório, não tinha nada, nem dízimo podia ser dado. E o que ocorre? A igreja não crescia, não tinha dinheiro. E eu levei a situação para a Assembleia, falei: irmãos, pelo menos um dia, no domingo, a gente tem que ter um ofertório para a igreja poder fazer alguma coisa. E aí uma irmã levou uma proposta diferente, disse: olha, pastor, eu proponho que seja todo domingo. E eu falei: isso não vai passar nunca, porque tinha os irmãos da igreja que não deixavam oferta de jeito nenhum. Como os fariseus, não entram, não deixam ninguém entrar, não querem dar, não deixam ninguém dar. E foi votado em assembleia. Por incrível que pareça, até para minha surpresa, a assembleia votou toda em pé, querendo ofertar. Sabe por quê? As pessoas gostam de ofertar. As pessoas são abençoadas quando ofertam. Eu não estou falando isso aqui em prol da comunidade local. Eu estou dizendo o seguinte: é uma realidade. Porque bem-aventurado é aquele que dá. E as pessoas se sentem benevolentes. Eu lembro que quando eu estava ali em Niterói, chegava uma pessoa e dizia assim: pastor, eu gostaria de entrar na igreja e deixar uma oferta. Posso? Fazer o quê?
Eu vou perguntar, por que você quer fazer isso? Não é hora de culto. Se quer, entra, faz lá a sua oração. A Bíblia diz que Cornélio, vocês lembram de Cornélio, né? Cornélio lá, gentílico, centurião romano, foi abençoado por Deus, porque Deus falou com Pedro. Pedro vai na casa de Cornélio e Pedro disse que não iria de jeito nenhum. E aí Deus fala assim: tenho visto as suas orações e as suas ofertas diante de Deus. Gente, Deus estava vendo o que Cornélio fazia com graça. Não é que Deus abençoou Cornélio e o salvou pelas boas obras, mas Deus viu um coração contrito, quebrantado, sincero diante de Deus, em fazer ofertas, em fazer orações, em fazer jejuns, de modo que eu e você temos que estar abertos a essas coisas, senão em nome de uma ética inventada e não ética bíblica, a gente fica parado no tempo e no espaço. Não é? A Bíblia não fala contra a oferta, a Bíblia diz que a gente não pode explorar a ovelha, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas você tem que deixar o irmão ser abençoado ao dar. Vamos então adiante. Existem 3 sementes que caem na terra e que as ovelhas vão comer. Deixa eu ver se vocês vão ver essa semente germinando aí. A semente cai e ela começa a germinar. Perdão. As 3 sementes. Nós temos 3 sementes que são colocadas no mundo, para mim e para você, dioturnamente. Quais são essas sementes? Da onde elas vêm? Qual a origem? A primeira delas é a de Deus. Deus lançou sementes. Meu irmão, todo dia que você acorda, as sementes da misericórdia de Deus são lançadas sobre sua vida, para você colher, catar, plantar e produzir, para que produza frutos para você e para a eternidade. Então, essas sementes existem, são dispensadas por Deus para a sua vida assim que você acorda, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, não é? Se renovam a cada manhã. Então, quando você acordar, saiba que Deus já dispensou bênçãos de misericórdia, semente de misericórdia para abençoar a sua vida. Você crê nisso? Crê nisso? Então, pegue essas sementes e plante-as no seu coração, plante na sua família, abençoe, ore, abra a Bíblia, cante um cântico e você será abençoado, porque é Deus que está te dando. Existem também sementes do homem. O homem oferece muita coisa. O homem é um ser que produz muita coisa. O homem é um ser que conseguiu até fazer um transgênico. Então você lida com pessoas que são pessoas boas, abençoadoras, e são pessoas como um buraco negro que existem no universo. Aquela pessoa que chupa tudo que está ao redor. E você, quando encontra-se com uma pessoa dessa, essa pessoa tira toda a sua energia positiva, tudo que você tem de alegria, tudo que você tem de bom, tudo que você tem de valor, tudo que Deus lhe deu. Essas pessoas são capazes de, em um segundo, como um buraco negro que consegue eliminar até a luz, devido à sua alta densidade. Existem pessoas assim, que tiram as nossas energias. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Quando você encontrar uma pessoa assim, ligue-se com Deus e, se possível, afaste-se. Não há jeito até que Deus a mude, e ore para que Deus a mude, porque existem pessoas que tiram as nossas energias com uma palavra. A Bíblia diz que há poder de vida e morte na palavra, e existem pessoas que matam
a nossa alma, destrói a nossa mente e destrói o nosso corpo físico, porque como ovelhas não estamos preparados para ouvir qualquer pessoa, senão o pastor. Mas essas pessoas existem no nosso meio e destroem a nossa existência. Fuja delas, como Paulo falou a Emileu e Fileto, porque as palavras deles corroem como gangrena, ou em outra versão, como câncer. Então tem gente assim? Tem. Então, você não pode ser alguém assim. Você é homem de Deus. Você não pode usar de ironia, você não pode usar de meias palavras, você não pode usar de coisas que deixem a outra pessoa mal. Cuidado com a sua fala. Seja bom no falar, seja moderado, seja modesto, seja manso, porque senão você vai atrair sobre você o resultado dessas coisas. E existem também as sementes do diabo. Ou você acha que o diabo não lança sementes? A Bíblia fala que ele lança sementes. Estão por aí, em tudo quanto é canto, não é? Você está lá em casa muito bem, aí um indivíduo pega uma música chamada funk, eu não sei quem inventou esse negócio, mas o negócio fica a vida inteira no seu ouvido, de dia e às vezes no domingo. Não é? E você quer descansar, você quer ver uma televisão. Aqui em Niterói não acontece muito não, mas em São Gonçalo acontece bastante. E aquela frase, às vezes aquelas frases horríveis ficam na cabeça da gente. De modo que o diabo também está aí, nas mídias, nas redes sociais, está em tudo quanto é lugar. Não é? A Bíblia diz que o diabo não tem poder criativo, aprenda isso. O diabo não cria nada. A Bíblia diz o que do diabo? Comerás do pó da terra. Não foi essa sentença que Deus deu à serpente? Claro que metafórica ali não foi a cobra, porque diz a seguir: e tu pisarás a cabeça da serpente, e a serpente pisarás, morderás o calcanhar, falando sobre a cruz. Está se falando ali do diabo. Mas a sentença que o diabo tem é comer do pó da terra. O diabo não tem poder de criar absolutamente nada. Ele apenas copia ou usa aquilo que o homem produz e transforma em pó e lama. Não foi o diabo que inventou a internet, mas ele usa a internet para os seus fins. Não foi o diabo que inventou a música, mas ele usa a música indevidamente para os seus fins. Quem cria no mundo foi Adão. Deus deu a Adão o poder criativo, não deu isso nem aos anjos, nem ao diabo, que é um tipo de anjo, um anjo caído. Essa prerrogativa de criar é nossa. Nós criamos a web e depois fizeram a deep web, e o diabo está nesse negócio, conduzindo pessoas, jogando as sementes dele. Mas cuidado com ele. Existe uma música pequenininha quando a gente era criança que dizia: cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, mãozinha, no que toca, cuidado, olho no que vê, cuidado, ouvido no que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Então a gente tem que ter cuidado com as sementes que as ovelhas comem. Irmãos, a ovelha não sabe encontrar alimento sozinha. Ah, pastor, mas eu estudo em casa, eu tenho a Bíblia lá, que é um comentário divino. Eu tenho a Bíblia lá com um comentário de Spurgeon. Eu tenho uma Bíblia lá que tem um comentário maravilhoso. Não, pastor, eu tenho um pastor que prega muito no YouTube. Ah, como eu me sinto abençoado. Meu querido, você só vai ser alimentado pessoalmente. Por que eu vou dizer isso? Alguém já comeu aqui virtualmente? Eu sei que estamos em momentos de pandemia, eu sei que a crise está aí, a gente tem que passar o alimento básico através da palavra, mas eu pergunto a você, como é que você come? Pessoalmente, não é? Você come por quê? É
a comida personalizada. É o pastor que sabe o que você precisa e o que você não precisa. É o sumo pastor. E quando a gente olha a igreja, cabe ao pastor, e eu não coloco como referencial, mas aquele que está à frente do rebanho, descobrir as necessidades de cada um, saber o que cada um está passando, porque, como eu disse, nós não somos todos iguais. Tem uns que têm uma forma de viver a vida muito alegre, poliana, está ótimo. Tem outros que são diferentes. Então nós temos que entender, orar, pedir ao Senhor por cada um. Virtualmente você não consegue nada disso. Então, eu sei que nós devemos respeitar todas as normas de pandemia, mas eu espero que isso passe o quanto antes, em nome de Jesus, porque já não aguentamos mais, né? Espero que o vírus também não aguente mais. Vamos ler todos juntos? Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podiais suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e padeceis um modo totalmente humano? Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo: olha só, eu não avancei no conhecimento com vocês, porque eu percebo que vocês ainda não podem suportar alimento sólido. Vocês ainda estão crescendo. Estou falando de Paulo com referência à igreja de Corinto, não estou falando, me referindo a essa igreja, mas eu quero dizer que há crentes que crescem e há crentes que não crescem. Há crentes que ficam a vida inteira sem se desenvolver na carreira cristã. Paulo fala isso a Timóteo: aqueles que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, são sempre neófitos. Neófito é uma palavra que significa neonascido, nascido pequenininho, criança. Tem crente que se assusta com tudo, que tem medo de tudo, que se apavora com tudo, que se escandaliza com tudo, que tem medo de todas as catástrofes apocalípticas que vão chegar ao mundo e vivem aterrorizados. Então, cuidado com isso. A ovelha, como é que come? A ovelha tem 4 estômagos, irmãos. Por isso que crente come muito, né? Para tentar saciar os 4 estômagos que uma ovelha tem. A ovelha come o dia inteiro, e o pastor tem que cuidar que isso não aconteça. Caso contrário, de noite está com o estômago muito cheio. E o que ocorre com a ovelha com o estômago cheio? Quem pode me dizer? É uma coisa louca que vocês jamais talvez possam imaginar. Mas o que acontece com uma ovelha que dorme com o estômago muito cheio? Pode estar aí. Ela primeiro morre, mas como ela morre? A barriga explode. Imagina, excesso de gases, excesso de alimentos, ela comeu demais, puf, morreu. Que coisa! Olha como é que o cuidado do pastor é importante. Olha como é que a ovelha não pode ficar por aí comendo qualquer coisa, porque ela morre. E morre, eu imagino como. Imagino as dores, as cólicas que ela sente até morrer. Por quê? Porque se alimentou indevidamente, comeu o que não devia, comeu demais, e aí morreu. Então, temos que ter cuidado. Uma outra coisa, uma órgão que a ovelha possui é o estômago, que toma conta da maior parte da caixa torácica. Tem um estômago grandão, imenso. O órgão da ovelha é o estômago, entre os 3 outros. Se ficar deitada há muito tempo, não se levanta e cai. É um perigo mortal. A ovelha não pode ficar caída. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará o quê? Porque o pastor vai ajudá-lo. Não é porque ele vai se levantar sozinho, porque ele é justo, Deus o escolheu, Deus o chamou, então vai lá ajudá-lo. Mas, irmãos, é um perigo muito grande
a gente querer viver a vida sozinho, sem achar que precisamos de pastores, porque senão a gente cai e depois não há quem levante e a gente morre. E quanta gente está aí no mundo, vivendo Deus sabe como, existindo como se não vivesse e morrendo como se nunca tivesse existindo. Vamos ler isso juntos? Se a ovelha não for erguida, dentro de 1 hora ela morrerá asfixiada, pois o estômago comprimirá e apertará o seu pulmão. Por isso o pastor precisa durante a noite andar no meio das ovelhas, levantando as ovelhas caídas. Você está lá dormindo, o subpastor está olhando você, não é? Você está repousando, o subpastor está visitando sua casa. Você quer a visita do subpastor? Ele passeia, não é? O anjo do Senhor passeia, nos visita. Então diga: Senhor, visite a minha casa, entre na minha casa, tem espaço livre para me visitar, porque eu sou ovelha, eu posso estar caída, mas eu preciso da tua força, do teu ânimo, da sua mão forte, do seu cajado, me sustenta. Procura conhecer o estado das ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Está lá Salomão falando para os pastores de Israel. Ele fala para os religiosos e fala para os pastores também, e metaforicamente fala para todos nós. Devemos conhecer o estado das ovelhas e cuidar. Vocês estão vendo aqui atrás, então nós temos um rebanho enorme de mais de 5 mil ovelhas na Nova Zelândia. Não somos infelizmente, esse rebanho vendo aqui atrás, e na diferença um rebanho enorme de mais de 5 mil ovelhas na Nova Zelândia. Por amor. Infelizmente, esse rebanho foi afetado por durante a noite, e cerca de 85% dessas ovelhas ficaram adoecidas. Uma nas outras. E nós, e normalmente como ovelhas, neste mundo, também adoecemos. E o que os pastores dessas ovelhas fizeram? Eles marcaram as ovelhas. Você pode observar no vídeo. As que estão marcadas em azul estão no estado muito grave, porque estão no processo de tratamento mais adiantado e também com uma enfermidade mais profunda. Então eles marcaram essas ovelhas para acompanhá-las. E você vai ver que existe também um outro tipo de ovelha marcado por uma outra igreja, é amarela. As ovelhas brigam. Então essas ovelhas são ovelhas adoecidas, como eu falei, 85% e aí, do rebanho. E os 15% restantes estão bem, mas tem que ser cuidadosos. Porque existem ovelhas boas, porque o Senhor cuida de nós. E quando Ele cuida de nós, Ele tem que nos examinar, ver se nós estamos no estágio afetado gravemente, ou se estamos mais ou menos, e fazer a distinção. Olha o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 37:17. Perdão, 34:17. Diz assim: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. O que o Senhor está dizendo? Ele vai examinar a ovelha doente e a mais doente e as que estão boas. E como nós olhamos aqui nesse rebanho da Nova Zelândia, eles vão separar mesmo, para que não contamine todo o rebanho com aquelas que já estão muito precárias e as demais que estão sadias e as que estão no meio termo. Ou seja, nós temos como pastores que examinar as ovelhas, e o subpastor tem que nos examinar. Ou seja, nós sabemos que temos um pastor que cuida de nós. Por isso o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Ele cuida de mim. Como? Unge a minha cabeça com óleo. Ungir com óleo é colocar lá onde está a ferida,
Eu já tive o óleo para marcar e tirar o aprisco. Hoje se marca e se trata com medicamentos. Mas na época do salmista Davi, um pastor de ovelhas, se tratava daquela maneira. O que quer dizer, metaforicamente, é que o Senhor cuida de mim e de você, e Ele sabe das nossas feridas e da intensidade das nossas feridas. Eu gostaria de dizer para você que ovelha é um tipo de animal muito especial. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu para ser, como povo de Deus, representados em ovelhas. A ovelha é um animal que precisa de muito cuidado, porque ela não tem senso de direção. A ovelha não é como um animal doméstico, um cachorro, um gato, que você põe a água, você põe o alimento e ele sabe chegar lá. Não, a ovelha não sabe onde chegar, ela não tem senso de direção. Outra coisa muito importante, a ovelha também não enxerga muito longe. Ela enxerga no máximo 10 a 20 metros. A sua visão é míope. Nós, assim como ovelhas, não temos o senso de direção do mundo, das coisas ruins, dos caminhos perigosos, e também temos a nossa visão muito estreita. Precisamos de um pastor. Então, nós precisamos nos permitir ser cuidado pelo pastor. Certamente aquelas ovelhas ficarão colocadas em locais próprios, as mais doentes, com uma terapia. E muitas vezes o Senhor quer fazer uma terapia conosco, nos levando a um canto, nos levando a um tratamento, nos levando a um cuidado especial, mesmo que esse cuidado nos prive de alguma coisa, mas para a nossa saúde. Esse rebanho 85 contaminados representa hoje a comunidade evangélica que está ferida por tantas doutrinas, tantos vírus, tantas bactérias espirituais que entraram, que as levaram a adoecerem. Então o Senhor tem que cuidar, tem que separar, porque senão elas morrem. Se elas não forem cuidadas, elas vão morrer. E aí a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 79:13, que as ovelhas são gratas pelo tratamento. Se você está sendo tratado pelo Senhor, mesmo que você esteja recalcitrando, reclamando, mas o Senhor está tratando a sua alma. Olha o que diz o Salmo 79:13. Nós, pois, ovelhas, te louvaremos eternamente. Ovelha é grata. Mesmo quando o sumo pastor tem que tirar o carrapicho, mesmo quando ele tem que aplicar injeções, mesmo quando ele tem que fazer curativos, mesmo quando ele tem que extrair o sangue para examinar qual tipo de virose, qual tipo de bactéria, qual tipo de patologia nós temos. E tem que tratar mesmo. Então, querido, querida, se você é ovelha, permita-se ser marcado pelo Senhor. Se você é pastor, cuide de suas ovelhas, porque o Senhor lhe confiou um rebanho, não para que você seja dono dele. O dono é o Senhor. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas Pedro diz que nós devemos apacentar o rebanho do Senhor, não como dominadores, mas como aqueles que cuidam. Que Deus nos abençoe como ovelhas do sumo pastor.